Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu queria trazer esse livro aqui que eu tô lendo. Eu achei ele muito da hora, muito fácil de entender. Ele chama Posicionamento para Vender Todos os Dias. A arte de partir por último e chegar em primeiro. Interessante, né? Casa muito com o que eu falo de fundo de relacionamento, porque querendo ou não, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa criar uma certa autoridade, possuir um certo posicionamento para que você se relacione com a pessoa, não no sentido de ah, ser uma autoridade tipo chefe ou falar eu sei de tudo, vocês não sabem de nada, mas no sentido de ter o conhecimento necessário para ajudar, auxiliar e, enfim, trocar experiências ali com as pessoas que estão na sua base, na sua audiência. Eu trouxe alguns trechos aqui grifados, mas eu vou tratar isso como se fosse um clube do livro, que eu acho muito interessante como ele traz as explicações aqui. Sem mais delongas. Como sair do anonimato da maneira mais rápida e lucrativa possível. Ele coloca assim, ó. Eu começo esse primeiro capítulo usando duas palavras na mesma frase que geralmente causam desconfiança em muitas pessoas: rápido e lucrativo. Essas duas palavras, apesar de serem utilizadas exaustivamente juntas, na prática nem sempre estão de mãos dadas. Em muitos casos, as palavras mais realistas para usarmos na mesma frase seria devagar e com prejuízo. É triste, eu sei. Eu também sei. O que ele está querendo dizer aqui é que é vendido pra gente um sonho, um sonho americano, vamos dizer assim, de que é muito fácil ganhar dinheiro na internet. Não é. Para ser sincero, quando a gente tenta de fato montar um negócio utilizando da internet, a gente está montando um negócio como qualquer outra empresa, com um modelo de negócio específico, com um meio específico de fazer vendas, de marketing e assim por diante. Qual que é o problema disso? As pessoas esquecem que as empresas começam a maturar depois de 2, 3, até 5 anos que elas tomam uma maturidade necessária no sentido de empreender. Tanto é que não é à toa que a maioria das empresas fecham antes dos 5 anos de existência. E não é fácil, tá? É difícil pra cacete. E um dos fatores que as pessoas que empreendem de fato percebem é que é quase que impossível ser rápido e lucrativo. Muito provavelmente no primeiro ano, segundo que seja, você vai não ver a cor do dinheiro, você não vai tirar um puto para o seu bolso. Literalmente a empresa vai ficar no zero a zero e sucessivamente você vai conseguindo tirar ali um dinheirinho para você. Principalmente quando você está numa área de serviço, infoproduto nem tanto, tá? Infoproduto você tem uma margem, mas a área de serviço, cara, é batata, tá? Fato é, para as coisas vingarem, seja de infoproduto ou serviço, precisa de tempo. E a gente está falando, na minha opinião, de um ano. Um ano ali de você trabalhando, divulgando o que você sabe, espalhando um pouco de conhecimento. E aqui eu quero que vocês tragam, quero que vocês levem para vocês esse insight que ele vai trazer aqui, que é muito fundamental. Beleza? Então, tire um pouco da cabeça que as coisas são um pouco rápido e lucrativo. Ele vai fazer aqui um trocadilho ali na frente, mas para vocês entenderem que quando ele fala que as coisas são rápidas e lucrativas, é a forma como ele vai ensinar você a ter um posicionamento, beleza? Então, continuando aqui, ó. O que eu vou te apresentar nas próximas linhas é uma exceção. Por isso, eu posso usar rápido e lucrativo sem nenhum receio. Sendo bem honesto, eu poderia até usar muito rápido e extremamente lucrativo, ou altamente lucrativo, como muita gente gosta de usar na headline. Mas eu não vou fazer isso. Talvez eu já tenha feito. Então ele planta a sementinha aqui na nossa cabeça no sentido já de encontrar ou achar onde que ele vai tornar isso rápido e lucrativo. E aqui, se vocês são bons de compreensão de texto, ele fez isso aqui, ó, aqui em cima, beleza? Então, continuando. Mais importante que ser conhecido é se tornar reconhecido no seu mercado. Que carais que ele quer dizer com isso daqui? Ele vai explicar, tá? Obviamente, mas eu vou colocar aqui meus 2 centavos de contribuição. Cuidado. Ser conhecido para mim, quando você é muito conhecido, você tem uma certa fama. E fama, cara, ela não necessariamente te concede autoridade, concede um respeito sobre aquele assunto.
Então, existem pessoas muito famosas que não necessariamente são autoridades naquilo. Vou dar um exemplo, Luva de Pedreiro. O cara é muito famoso, mas ele não é uma autoridade no futebol, por exemplo. E para ser sincero, baseado nas atitudes dele, por mais que ele seja extremamente famoso, né, as atitudes dele se tornam completamente duvidosas. Dificilmente alguém vê nele ali uma figura de autoridade. Entende o que eu estou falando? O famoso receba. Porém, existem figuras com menos seguidores, porém com bastante base, por exemplo, Lana Carolina, Ellen Delano Gari. Essas pessoas são conhecidas por terem autoridade, por terem conhecimento, por terem um posicionamento, que eu acredito que é o que ele vai tratar aqui, beleza? Então, o fato dela se posicionar na área dela, ser reconhecida no mercado dela, na área dela, no nicho dela, tornou ela uma autoridade e, consequentemente, ao longo do tempo, tornou ela conhecida. Fechou? Então, vou continuar aqui a leitura. Um dos maiores erros dos empreendedores e profissionais de marketing é confundir fama com autoridade e autoridade com reconhecimento. Olha que interessante. Preste muita atenção nesse jogo de palavras, pois isso será um atalho muito útil para você. Isso já me ajudou a economizar muito dinheiro, você vai entender. Existe uma ilusão que se você ficar famoso no seu mercado de atuação, você será considerado uma autoridade. Isso não é uma verdade absoluta, que igual acabei de explicar aqui para vocês. A questão da luva do pedreiro e assim por diante. Talvez você conheça pessoas no seu mercado de atuação que são famosos, mas não necessariamente você reconhece as pessoas como fontes de autoridade. Sim, exatamente isso. Área de médico, advogado, dentista, sei lá, infoprodutor. Você sabe que tem pessoas assim, mas não necessariamente você as reconhece como autoridade, tá bom? O problema é que muitas pessoas que genuinamente têm grande potencial para se tornarem autoridades no seu mercado de atuação seguem estratégias utilizadas geralmente por quem quer fama. Olha que interessante. Então, quando a pessoa quer ser reconhecida, não, desculpa, quando a pessoa quer gerar autoridade no mercado dela, na área dela, ela vai procurar formas de fazer isso com pessoas que são famosas. Então, ela acha que precisa fazer dancinha, acha que precisa ser blogueirinha, entendeu? Por isso que esse é o meme de fazer dancinha no TikTok para ficar famoso. Advogado fazer dancinha, entendeu o que eu quis dizer? É porque as pessoas vão buscar conhecimento, pessoas que são muito conhecidas, mas não necessariamente conhecidas, reconhecidas no mercado dela. Então ele traz aqui, ó, eu vou te dar um exemplo bem básico, ele coloca aqui, ó. O que você acha que dá mais autoridade e credibilidade? 1. Escrever e publicar um livro com algo altamente relevante no seu mercado. Ou 2. Ter 1000 vídeos publicados no YouTube. Comenta aqui o que vocês acham. Eu sei a opinião dele já, tá? Mas olha, presta muita atenção. E eu acho que ele usa até essa palavra aqui, ó. Eu preciso que você preste muita atenção, ó. Presta atenção aqui, ó, no que eu estou explicando. A ideia não é dizer que não vale a pena gravar vídeos para o YouTube ou criar uma presença online. O que está sendo discutido aqui é puramente uma ordem de prioridade barra necessidade. O que ele quer dizer aqui, ó? Se você for ter que escolher para começar o seu negócio entre escrever e publicar um livro com algo altamente relevante no seu mercado ou fazer 1000 vídeos no YouTube só por fazer, escreva um livro. O livro, por si só, e aqui pode ser livro, pode ser um curso, pode ser aula, pode, sei lá, velho, sei lá, um perfil no Instagram que explique isso, um blog, que é o que eu utilizo hoje, link aqui na descrição para você conhecer, o Substack. Você precisa ter isso primeiro, porque as pessoas que vão conhecer você precisam saber o que você sabe, o que você manja, o que tu é pica, o que tu é bom em fazer, entendeu? Depois tu grava 1000 vídeos no YouTube. Obviamente que tem algumas vias de regra, então, por exemplo, pessoas que não têm uma desenvoltura para gravar vídeo no YouTube, começa gravando e você vai encontrando esse sistema junto, mas entenda que, via de regra, primeiro tenha um bom conhecimento, eu acredito que é o que ele quis dizer aqui, na minha opinião, tenha um bom conhecimento, saiba do que você está falando,
Torne tangível isso que você está falando em algum material, produto, serviço, livro, o que seja. E aí sim você começa a gravar vídeos para divulgar o que você fez. Beleza? Então, continuando aqui, ó. Uma pessoa que acha que a sua autoridade é construída apenas com base no volume do conteúdo publicado, por mais que exista essa possibilidade, que é o que a gente estava comentando aqui, está sempre escolhendo o caminho mais incerto, demorado e caro. Então, se já é demorado você criar um negócio sustentável, imagine só por este caminho. Desculpa. Você precisa dar passos precisos e com muita clareza de qual é a sua meta em termos de reconhecimento, autoridade e lucro. Você precisa ter um planejamento para isso. O caminho para transformar o seu nome em uma autoridade não é algo que acontece da noite para o dia, beleza? Mas a possibilidade de fazer com que o seu nome se torne reconhecido é bem diferente. Então, ele vai trazer alguns tópicos aqui para amarrar essa ideia de como que você se torna reconhecido. E é aqui que é simples, é fácil de fazer isso, tá? Então ele traz aqui, ó, ser famoso não é sinônimo de ser uma autoridade. Lembre sempre do luva de pedreiro para você fazer, para você amarrar a sua linha de raciocínio, tá bom? Continuando a leitura. Logo, você não deve seguir estratégias para tentar ficar famoso, achando que isso vai te transformar em uma autoridade. Eu acho que isso daqui você tem que levar para a vida, tá bom? O correto é você se concentrar em ações que irão te transformar em uma autoridade. Não é que você deve deixar de procurar ser reconhecido, mas você deve ser reconhecido pelo que você sabe. Beleza? Muito bem, diz ele aqui. Agora a pergunta é: que ações são essas que transformam o meu nome em uma autoridade? É aqui que entra a estratégia de gerar pequenos reconhecimentos. Leve isso para a vida, pequenos reconhecimentos. E aqui ele traz um exemplo. Imagine a seguinte situação. Você está na sala de aula, a professora está falando do mesmo assunto para todos os alunos. Ela então pergunta: alguém aqui pode me explicar o que significa o que eu acabei de ensinar a vocês? Imagina que alguém levanta a mão. É um novato na turma, ninguém sabe que ele existe. Ninguém o conhece. E ele então começa: professora, o que a senhora quis dizer foi... E aí, tal. Imagine que ele fez uma explicação espetacular e a professora diz: uau, impressionante. Desculpa. O que acaba de acontecer com esse aluno? De desconhecido para alguém reconhecido. Então ele saiu de ninguém me conhece para caralho, esse maluco deu uma explicação foda sobre o assunto que a professora falou e a professora elogiou ele na frente de toda a turma. Olha como ele amarra isso e leva. Esse é o ponto chave do vídeo, tá? Deixa já seu like, se inscreve aqui no canal porque isso daqui é fantástico. Olha que foda esse insight. É a mesma coisa que você precisa fazer no seu mercado de atuação. Você precisa aprender a fazer a leitura correta de quais os assuntos e temas mais populares estão sendo discutidos. Mas não é só isso. Você precisa encontrar assuntos que as pessoas conhecem, mas não entenderam perfeitamente. Algo que as pessoas sabem da importância, mas ainda não dominam. Deixa eu tentar... Eu acho que ficou claro, mas eu vou contribuir com meus 2 centavos aqui. Muitas pessoas sabem o que é funil de relacionamento. Muitas pessoas imaginam saber o que é funil de relacionamento. Muitas pessoas imaginam saber o que é inteligência artificial. Muitas pessoas imaginam saber o que é engenharia de prompt. Muitas pessoas imaginam saber o que é automação. Muitas pessoas imaginam saber o que é marketing. Entende o que eu quero dizer? Existem alguns assuntos que não existem pessoas falando e aprofundando sobre aquilo. É como se fosse um conhecimento genérico, um conhecimento superficial, e as pessoas aceitam como verdade esse conhecimento superficial. Então, para não puxar a sardinha para o meu lado de funil de relacionamento, pense em inteligência artificial. Quando eu falo assim, você conhece inteligência artificial? Muitas pessoas vão responder, sim,
Eu sei o que é o chat GPT. Entende que não tem nada a ver o... Desculpe o termo, mas não tem nada a ver com o Cascal, sabe? As coisas faz até um pouco... Tipo assim, chat GPT usa de inteligência artificial, mas não é o todo. Então, o que ele traz aqui é como que você encontra um assunto, um tema, algo para você falar que as pessoas têm um certo conhecimento de que aquilo existe, mas é um conhecimento que não é aprofundado, ele é genérico. Pensa assim, na área do direito. Vamos pensar aqui, poucas pessoas sabem sobre a lei do silêncio, acho que é assim que fala, né? Que não necessariamente é só até as 10, é o tempo todo, não tem um horário, mas o conhecimento popular é que tem um horário fixo, entendem? Existem alguns assuntos que são falsamente explicados ali e as pessoas aceitam isso. Se você encontrar isso, é um caminho mais fácil possível de você ser reconhecido. E quando você é reconhecido, é um caminho mais fácil ainda para você gerar autoridade. É isso que ele está querendo dizer. E ele vai amarrar isso de uma forma fantástica. Ó. O segredo do reconhecimento que gera autoridade. Eu não quero parecer exagerado, muito menos ficar interrompendo o texto. Mas, por favor, leia essas próximas linhas prestando bastante atenção. Se possível, faça anotações. Recomendo mesmo, estou fazendo aqui com vocês. Essa é a maneira mais prática e poderosa que existe para começar a criar um posicionamento único no seu mercado. Quando você ainda não é conhecido no seu mercado de atuação, isto é, você é um completo desconhecido, o seu primeiro passo é encontrar as perguntas sem respostas precisas do seu mercado. Procure por respostas genéricas ou que perguntas que ainda estão abertas. Algo que outros estão explicando, mas o mercado não entendeu completamente. Quais perguntas são essas no seu mercado, na sua área de atuação? Se você é um gestor de tráfego, quais são essas perguntas? Se você é um dentista, se você é um advogado, se você é um copywriter, se você é um social media, quais são essas perguntas? Anotem elas e façam muito conteúdo em cima dessas perguntas. É assim que você vai se tornar reconhecido e é isso que vai gerar autoridade. Quer ver um exemplo? Eu falo sobre funil de relacionamento. A minha ideia aqui é responder perguntas abertas, como por exemplo, posicionamento. Você tinha um certo conhecimento sobre posicionamento, mas sabia que esse posicionamento poderia gerar autoridade? Dessa forma. Entende como é aprofundar esse conteúdo? Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver que eu aprofundo vários conteúdos. Se for no meu Substack, você vai ver que tem mais conteúdos ainda do qual eu aprofundo, que eu entrego lá para você um monte de bônus gratuitos. Se você virar assinante, você tem acesso a todos os meus produtos. Vai lá conhecer. Se inscreva. Você vai entender o que é uma forma de criar um funil de relacionamento sem depender do Instagram, cara. Usar majoritariamente de YouTube e Substack. Ou só um ou só outro. Enfim, a ideia é que você entenda como isso é algo que lá na gringa é amplamente comunicado, mas aqui no Brasil as pessoas ignoram pra cacete. E é o que eu quero trazer pra vocês. Beleza? Comente aqui se esse formato ficou legal, se esse conteúdo tem ajudado vocês. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu like e até o próximo vídeo.